tão cheio. O quê? Sua quintal produtivo. Sumiu para algum canto aqui, depois eu procuro. Mas aí você fala da outra do jardim. Tá. Uhum. Fala minhas bobagens. Já está, tá bom? Eu tava ligado? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião na noite de hoje, depois dessa chuvinha, né, para amenizar assim nosso calor. Estamos aqui nos reunindo na casa de Jesus para estudarmos um pouco mais. E a gente tem algumas divulgações a serem feitas, e eu já vou iniciar já falando do celular, né? Quem tiver com o celular ligado, que possa estar desligando ou colocando no modo silencioso, porque a gente vai estudar bastante hoje. A gente precisa estar bem atento para o que a gente for ouvir, né? E a gente também está falando hoje que nós temos um tema bem importante. Esse mês todo de fevereiro a gente tem estudado um tema muito legal, que é o tema cuidar do corpo e do espírito. Será que é necessário isso, a gente cuidar do corpo e do espírito? Então, a gente está estudando isso esse mês todo, e hoje nós teremos a nossa irmã Rosa Silveira com o tema Riqueza para o Céu. E no próximo sábado, dia 24, nós teremos a nossa irmã Jane Dias com o tema Não Rejeiteis a Confiança. Dia 27, finalizando o mês, nós teremos a nossa irmã Jane Dias novamente, nos trazendo o tema Rogativa das Mãos. Então, todo esse mês nós temos temas, assim, subtemas bem importantes, embutido aí nesse tema, cuidar do corpo e do espírito. Então, nós também temos que falar que nós já iniciamos os nossos estudos da casa, que a gente teve aquele recessozinho, né? Aí todo mundo descansou bastante, tal, reorganizamos os estudos e aí voltamos. Hoje nós temos o EJA acontecendo ali na nossa salinha atrás, com a turma já do ano passado, e quem quiser já também ingressar aí nesses estudos, fica à vontade, pode vir também, que a gente está aceitando todo mundo, e é bom estudar, temos que estudar, né? E sábado, às 10h30, nós também temos o EJA, porque, de repente, a pessoa trabalha, chega atrasada, então, não gosto, eu prefiro estudar, chegar na hora. Então, vem no sábado. Sábado, às 10h30, nós também temos o EJA. O EJA é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá bom? Então, quem quiser vir também no sábado, pode vir, está convidado. E retornamos às quintas-feiras. Toda quinta-feira, a partir dessa que vem, nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade, é de 19 às 20 horas, e às 20 horas, nós damos assim um intervalinho assim rápido, nós iniciamos o estudo da mediunidade. Aí vocês me perguntam, Rosa, eu posso vir? Claro! A gente é bom estudar sempre, gente, não tem essa... Aqui a gente não tem essas coisas, não pode vir, porque você... Não, venha estudar conosco. Temos aí esses dois estudos. Não posso vir às 19 horas. Eu posso chegar assim às 20? Pode vir às 20, tá bom? Então, nós temos aí esses estudos, estamos aguardando todos. E os sábados nós também voltamos com a evangelização, tá? Do jovem, do adolescente, das crianças. Então, venham também para a evangelização. Tragam suas crianças e seus jovens. Estamos aí todos estudando. E gostaríamos de lembrá-los também sobre a doação dos gêneros que precisamos para a nossa composteira, né? Nós temos o nosso jardim maravilhoso, as nossas hortaliças. Quem não conhece pode visitar, vir ao sábado. Vou passar o dia lá na Humildade, vou no sábado lá dar uma olhada na horta. Venha, a horta é maravilhosa. Temos a nossa videira, olha, está cheia de caixinho de uva, gente, linda, linda. Então venham e nos ajudem. Como?
doando casca de legumes, tá bom? Frutas e legumes. Esses legumes não podem ser legumes assim cítricos, né? Então a gente traz aquelas descasca, faz as nossas casquinhas, coloca na geladeira e traz aqui para casa. E o pó de café que a gente também utiliza. Não sei se a gente está pegando casca de ovo, tá? Sim. Ovo. Sim. Então, a casca de ovo também. A minha mãe sempre ensinou isso, desde criança que eu sei isso, que essas coisas são boas para a terra, né? Então, a gente tem a nossa composteira e tem aí aquela coisa maravilhosa que são os nossos alimentos aí super naturais, sem nenhum agrotóxico, que a gente adora e a gente sempre colhe. E a Rosa, Jane, sempre posto aí, né, nas nossas fotos, aquelas coisinhas lindas, aquelas frutinhas, aquelas verdurinhas, e a gente fica cheio de água na boca, né? Então, vamos ajudar aí a nossa casa com esses alimentos. E a gente precisa também estar ligado na Rádio Rio de Janeiro, tá, gente? Eu sempre falo aqui, a rádio é uma rádio importantíssima para todos nós. Precisamos estar dando audiência, ouvindo. A rádio é 24 horas no ar. Toda hora. Você perdeu o sono à noite? Ah, estou sem sono. Pega o Evangelho, faz uma parte, liga a Rádio Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Que oportunidade, né, gente? A gente está ouvindo uma rádio maravilhosa, direcionada a todos nós do Evangelho de Jesus. Então, vamos todos agora fazer a leitura da página, que é do livro Fonte Viva, ditada a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 99. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Está em Paulo, Hebreus 12, 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, persípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Graças a Deus. Então, vamos fazendo a nossa prece de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, trabalhadores do bem, aos fundadores desta casa, que é um ponto de luz, que nos traz o conforto, o esclarecimento através do Evangelho do nosso Mestre. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos, pelo nosso alimento, pelas oportunidades das tarefas, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso lar, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que caminham conosco em direção, Senhor, a Ti.
Sabemos que temos dificuldades, todos nós, mas que possamos, Senhor, bem aproveitar as oportunidades e colocar em prática todos esses ensinamentos, amando, sendo mais humilde, tolerante, paciente com os nossos irmãos. Que possamos, Senhor, praticar o Teu Evangelho no nosso dia a dia. Que o Teu amor e a Tua paz seja para com todos os nossos irmãos, aqui presentes nesta noite, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que nos assistem através da internet, e em especial pela nossa irmã Rosa, que tão carinhosamente vem nos trazer o Teu Evangelho de luz. Que ela possa encontrar, Senhor, a paz, o equilíbrio, que ela tenha um bom ânimo, coragem e boa vontade para continuar na sua tarefa, Senhor. Que a Tua paz e o Teu amor se façam em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã, que vai nos fazer os estudos da noite. Boa noite a todos. Será que o copo está vazando? Derreteu a água, tá muito gelado. Estava gelado, né? Boa noite. O tema de hoje é riqueza para o céu, né? A Rose já até comentou. Então, ele está a lição 177 do livro Fonte Viva. E, em resumo, né, o que o texto nos diz é para a gente se manter no equilíbrio, né, do nosso interior e não se deixar abalar, desequilibrar nos momentos de reveses, né, da nossa vida aqui no mundo material, né, e principalmente da gente saber discernir aonde a gente vai colocar, né, a importância das coisas, né, e o que é importante para o espírito, ou seja, né, desenvolver o intelecto, a sabedoria, né, e é isso que a gente vai ver no decorrer aqui do nosso estudo, que acaba envolvendo também os itens, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os itens que trata da prova da riqueza, os itens que trata de não servir, né, a Mamon e servir a Deus, tudo isso, né, também a parábola dos talentos, a parábola do mal rico, né, tudo isso está, né, dentro desse raciocínio, desse pensamento, desse nosso estudo, né? Então, vamos ver, né, a riqueza para o céu. A gente vai desencarnar, inclusive até no outro estudo que eu fiz aqui, né, que é negócios, né, qual é o melhor negócio, né? Eu até comentei, pincelei, nem sabia que eu ia tratar desse tema, e pincelei, né, a questão da riqueza, né, da gente observar o que a gente faz, né, com os bens materiais que a gente angaria, né, ou que a gente corre tanto atrás, como a gente diz, né, a gente corre tanto atrás, né, de um conforto, de viver bem materialmente, né, e a importância que a gente dá às coisas, a importância que elas devem ter, né? Então, vamos lá, riqueza para o céu. Se a gente vai desencarnar, vai levar o quê de valor, né? O que de valor que a gente pode dizer que se considera riqueza, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A gente já viu, né, essa mensagem de várias formas, várias vezes, né? Isso está em Mateus, daqui a pouco vou colocar aqui, né? Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e de 25 a 34. Mas esse versículo, ele segue, né? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles, né? Nós, a criação, né, mais inteligente, né, o espírito, nós não somos mais
do que esses outros animais, né, intelectualmente falando, mais elaborados, né, mais complexos? E qual dentre vós, né, nós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Isso também está em Mateus, tá? É a sequência da palavra. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé, né? Jesus falando, né, para aquele povo que estava afoito, né, desesperado, porque falta isso, falta aquilo outro, né? Não muito diferente de nós hoje, né? Que quanto mais a gente busca melhorar, né, de vida, conforto e tudo, mais preocupado a gente fica, né? E ainda mais a gente, né, que aqui no Ocidente, que vive no sistema capitalista, né, é a nossa forma de pensar mesmo, né? Não julgando se é certo ou se é errado, mas é o sistema que a gente vive. Então a gente cresce e vai vivendo assim, né? A gente vai buscando se melhorar e isso não está errado, não. O errado é o excesso, né? É a falta de discernimento nessas questões. Mas vamos continuar o nosso estudo, o nosso raciocínio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Né? Como eu falei, Mateus, né, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Então, é isso que ele está falando, né? Vamos confiar em Deus e vamos buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça divina. O reino de Deus, a gente que vem aqui no Humildade, a gente que estuda o Espiritismo, né? Estuda mais um pouquinho, a gente já sabe onde é que fica o reino de Deus, né? Não vou nem me estender muito por isso, não. A gente já sabe onde é que fica o reino de Deus, como é que tem que tratá-lo e tal. Então, Jesus está falando o seguinte, né? Pelo menos tirar um momento para a gente pensar no Espírito, né? Que seja uma vez por semana, que seja 2 vezes no mês, 4, mas a gente precisa buscar o reino de Deus, precisa olhar para o lado espiritual. É da nossa necessidade. Por quê? Porque nós somos espíritos. Estamos passando uma experiência na Terra, reencarnados, né? Mas a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, precisamos olhar para esse lado, precisamos dar valor àquilo que é do Espírito, primeiramente ao reino de Deus, né? Ao nosso interior, à nossa realidade, que nós somos espíritos imortal. Então, é nesse ponto que a gente precisa focar. Claro, não desmerecer o momento material que a gente passa, né? A nossa experiência de espírito reencarnado, não desmerecer isso, mas dar o devido valor com discernimento, porque isso aqui a gente vai passar 50, 70, 80, 100 anos, 110, né? Alguns vivem 110, 115, mas nós vamos voltar para a parte espiritual. E qual vai ser a riqueza que a gente vai levar para lá? Porque a gente vai deixar tudo aqui, né? Todos os nossos bens imóveis, bens móveis, bens imóveis, o que seja, né? Contas bancárias, haveres, vai ficar tudo aqui, né? E o que a gente vai levar para a nossa vida real? Né? A riqueza para o céu, que o céu também é uma alegoria falando, né? É uma forma de se expressar. Vamos lá. A natureza nos provê a matéria-prima, os elementos para serem transformados pelo uso da inteligência humana. Deus provê os recursos, por isso devemos confiar na divina providência. A confiança, porém, não nos exime do trabalho a ser realizado. Ok, a gente estava lendo ali a palavra de Marcos, né, ele falando que a cada dia basta o seu mal e que a gente precisa confiar, né, naquilo que Deus nos faculta, né, nos permite conseguir.
Porém, isso não quer dizer que a gente vai ficar sentado esperando cair do céu ou que a espiritualidade, né, venha e faça tudo para nós. Não, a gente precisa desenvolver, a gente precisa eivar esforços, né, a gente precisa fazer o movimento, né, ter força de vontade e buscar, e principalmente desenvolver o intelecto, desenvolver a inteligência humana. Né? A cada reencarnação a gente dá um passo, ou pelo menos deveria, né, fazer um pouquinho de se melhorar e de evoluir, né, buscar evoluir. E um ponto dessa evolução é justamente a instrução, né, o desenvolvimento da inteligência. Então, a natureza provê a matéria-prima. Nós temos tudo de que necessitamos, do que nós necessitamos. A gente só precisa trabalhar a inteligência e fazer um bom uso disso. E a gente faz, né? A gente desenvolve tecnologias, né? Estamos aqui com toda essa aparelhagem. No passado, há 111 anos, não era assim, né? As exposições eram feitas de um modo diferente, alcançava. Mas hoje a gente já está aqui, com o público que está aqui, e com o público que vai nos assistir pela internet, ou que está assistindo agora, ou que vai assistir depois. Então, quer dizer, através da nossa inteligência, nós já desenvolvemos tudo isso, né? E vamos em busca de muito mais, porque a ideia realmente é essa, né? A evolução do intelecto, né? E fazer o bom uso de tudo isso. Mas não ficar escravizado disso, ou perder o sono, ou perder a saúde física ou mental por conta disso. E às vezes a gente exagera mesmo, né? Às vezes a gente se perde, e perde o equilíbrio por conta disso. Mas não é para isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para fazer um bom uso, para desenvolvermos o intelecto, a inteligência e, acima de tudo, né, aprimorar o discernimento, saber dar a cada coisa o seu devido valor, né? Então, vamos lá. Que Deus provê os recursos. Alguém falou alguma coisa? Falando da tecnologia, aos 30 anos atrás, 30 anos. era uma mesa preta, uma mesa bem escura, o expositor falava daí, e ali atrás era o quadro de giz. A gente usava os giz ali. Era a tecnologia da época. O quadro de giz é uma tecnologia, né? Avançada para a época, né? E a gente, assim, aboliu? Não, é igual o nosso instinto, né? Ele não vai se perder. Está abolido? Não, ele está ali quietinho. No momento que faltar energia elétrica ou qualquer coisa, a gente volta para o quadro de giz e ele funciona tranquilamente, né? Assim somos nós também, né? A gente tem os nossos instintos primitivos, eles não se perdem, não. Eles ficam lá quietinhos, vão atrofiando, ficando, né, tendo menos uso, né? Vai ficando ali meio que enferrujado, mas na hora da necessidade ele volta à tona tranquilamente para ser utilizado. Nada se perde, né? A gente vai evoluindo, mas as coisas não se perdem, não. Elas ficam ali guardadas, né? Deus provê os recursos e por isso devemos confiar na divina providência. A confiança, porém, não nos exime do trabalho a ser realizado. Então, às vezes, as pessoas não gostam muito, né? Falam assim, ai, meu Deus, tem que trabalhar. Mas o trabalho não é um castigo, né? Pelo contrário, o trabalho é uma bênção, né? Que bom que podemos trabalhar, desenvolver alguma coisa. A gente fica feliz, se sente útil com relação a isso, né? Então, buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Porque, lógico, nós somos espírito imortal, precisamos dar valor ao que nós somos e aquilo que a gente vai levar, né? Deveríamos acumular tesouros no céu, pois lá não há vermes para corroer o dinheiro. Ué, mas então existe moeda de troca na espiritualidade? Teoricamente, sim. Qual seria essa moeda de troca, né? Porque a gente usa palavras e a gente, falando de palavras, a gente fala moeda de troca, a gente pensa logo em dinheiro, né? Mas não, vamos elevar esse pensamento, né? Melhorar esse pensamento e entender as palavras de uma forma alegórica, né? Claro que existe moeda de troca no universo, né? E o que seria ela, né? O que seria essa riqueza, né? No plano terrestre, estamos sujeitos à lei da matéria. Devemos atendê-la, suprindo as nossas necessidades de alimentação, vestuário, lazer, conforto. Isso tudo é legítimo. No plano espiritual, o que se nos pede é que saibamos dar a esses bens um valor menor do que aos bens espirituais. Saibamos dar aos bens terrenos, aos bens da matéria, um valor menor do que os bens espirituais. Porque os bens espirituais é o que nos acompanha. O espírito é eterno, então a gente vai ter eternamente aquilo que a gente conquistar, que a gente produzir,
né? Então, precisamos prestar atenção aonde que a gente está botando foco, aonde que a gente está imantando as nossas energias. Porque se a gente mantém energia, né, naquilo que vai ficar, que não é perene, muito pelo contrário, que é efêmero, que é temporário, a gente vai ficar se atrasando. Porque a gente vai ver aqui, né, que o nosso coração, a gente está onde está o nosso pensamento, onde está o nosso coração. Se a gente ficar se amarrando no que é efêmero, a gente vai ficar atrasado, né? Por isso, acumular tesouros no céu, entendido como aquisição de sabedoria, né? Quanto mais a gente trabalhar pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, né, melhor para nós. A gente vai saber discernir melhor, né, fazer melhores escolhas, sabedoria é isso, fazer melhores escolhas, né, darmos o valor devido às coisas e vamos caminhar melhor. Mas para isso, né, a gente precisa se instruir. Daí o mandamento, né, amai-vos e instruí-vos. Essa a importância, né? Acumular tesouros no céu para a gente entender como aquisição de sabedoria. E aí, ainda, né, na palavra de Mateus, né, observai os pássaros do céu, né? É uma alegoria, no sentido de enfatizar a confiança na divina providência. Claro que não é para ficar, né, só como fiscal da natureza, olhando e adorando todas as belezas, isso é válido, né? Está na lei, a lei de adoração está na lei moral, mas não está dizendo aqui que é para ficar só nessa, né? Reconhece sim, é uma alegoria, né? Observar a natureza como é o ciclo da natureza, né? E dali a gente vai tirando entendimentos e fazendo analogia para a nossa própria vida, é isso que ele está dizendo, né? Nos momentos de dificuldade financeira, né, nesses momentos cruciais que a gente aqui reencarnado passa, a gente precisa se voltar para o Criador, né? Solicitar a Deus, não que resolva os nossos problemas, né? Mas que nos dê força, né, para suportar, para passar pelas provações, né? Para a gente conseguir cumprir os desígnios divinos, né? E ter sempre em mente que nada acontece por acaso, né? A gente precisa se acalmar o coração, né? Manter o equilíbrio, né? Não sair do prumo, não se desesperar, para não trazer problemas para o nosso próprio corpo, né? Não somatizar, né? Assim, às vezes a gente fica, né, com excesso de ansiedade, né? Pensando demais, e isso vai nos trazendo desequilíbrio, desequilibrando as nossas células. Então, assim, a gente precisa acalmar o coração, né? Lançar uma luz na escuridão, né? Botar foco, fazer a prece, né? Pensar nos nossos amigos espirituais que nos querem bem, que querem que a gente se desenvolva, mas a gente precisa ficar calmo, né? E saber ouvir as intuições daqueles que estão do outro lado e que nos querem bem, né? Fazer uma prece, né? E lembrar da frase lapidar, né? Pensar em Deus primeiro. Igual eu falei aqui, né? A gente precisa tirar um tempo nesse nosso dia a dia corrido para cuidar do espírito, para pensar em Deus, para pensar no nosso mentor que está ali o tempo todo nos dando uma intuição para a gente fazer melhores escolhas, né? Para a gente discernir melhor, para no momento de confusão a gente manter o equilíbrio, não se envolver, ou se for preciso se pronunciar, se for preciso ter que dar uma opinião, ser a mais tranquila, né? Não ser aquela que vá piorar a situação, né? Então, assim, que existem momentos que a gente não pode se omitir, né? Que a gente precisa se colocar, se pronunciar. Às vezes até faz parte do nosso trabalho, né? A gente precisa se colocar. Então, assim, nesses momentos a gente precisa confiar em Deus, né? E pensar, né, na melhor intuição, né? O que eu posso fazer de melhor aqui, né? O que eu posso dar de melhor de mim. Né? Mas, para isso, a gente precisa ter esse exercício de estar sempre, constantemente, né, em intercâmbio com a espiritualidade amiga, né, a espiritualidade mais desenvolvida. A gente precisa manter esse exercício desse intercâmbio, ter esse hábito. Buscar o reino de Deus, né? E tudo mais virá por acréscimo. O reino de Deus, né, eu falei aqui que não ia me estender muito nisso, né, mas ele não é um lugar circunscrito. Porque a gente que já está acostumado com a doutrina espírita, a gente já sabe, né, que a gente fala o reino de Deus não é para pensar em palácio,
em rei, em súditos, vassalos, não é isso, é uma alegoria, né? Não é um lugar circunscrito, mas pode ser entendido como a edificação da sabedoria, do amor, através do trabalho incessante na prática do bem. A prática do bem também é, né, uma das principais moedas da riqueza que o espírito leva, né? São são as virtudes, né, do espírito, né? A prática do bem vai nos dando virtude. Nesse sentido, todo esforço despendido em auxiliar o próximo, em silenciar uma crítica, em pensar 2 vezes antes de querelar com o vizinho, assume papel relevante na prática da perfeição. É a gente saber se conter, saber se iniciar na hora que precisar silenciar, falar ponderadamente, né? E não ser mais um a desequilibrar as situações. Porque as situações chegam, mas a gente que estuda a doutrina espírita, a gente precisa seguir o Evangelho e observar, né, as palavras do Cristo. Afinal de contas, né, se Jesus, né, fala que ele veio, né, ele é o Espírito e verdade, né, a verdade, a parte da verdade, a gente precisa entender como é a parte do exemplo. Né? Ele é o exemplo de como proceder, como melhor proceder. Né? E se a gente observa isso no Evangelho, a gente criando o hábito, né, de sempre ponderar, pensar, né, e refletir de acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, no nosso caso, a gente sempre vai bem. Ainda que resvale, que cometa um deslize ou alguma atitude inadequada, ainda assim vai valer a intenção, porque a gente não vai acertar sempre. Mas só a intenção de estar de acordo com a palavra do Cristo já é um peso. Né? Riqueza para o céu, né? Não julgueis ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. Intuição é pensamento a pensamento. Né? Mas aí o que vale para a gente é essa frase que eu sublinhei, né? E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Compaixão, né? A virtude da compaixão é mais uma moeda como riqueza no céu, né? Para a entrada no céu. Uma riqueza que a gente vai levar para transitar no reino, né, de Deus, transitar no céu, transitar depois que a gente sair daqui, né? Compaixão. Quanto mais a gente desenvolve compaixão com o nosso semelhante, no nosso círculo social, em geral, né? A gente precisa desenvolver essas virtudes, no final das contas, do homem de bem, né? Então, assim, esse tipo de sentimento, de pensamento, né? De intuição, pensamento a pensamento, é esse tipo de virtude que a gente precisa desenvolver, trabalhar e manter o hábito de ter, né? Porque a gente precisa de compaixão para conosco, então a gente precisa desenvolver isso para com o nosso próximo. Isso está lição 79, né? Uma parte, um fragmento, né? Do livro Seara dos Médiuns. Vamos lá. E, então, lá do livro Fonte Viva, a nossa lição, né, do estudo de hoje, a lição 177, né, eu peguei vários fragmentos dela, eu não coloquei ela na íntegra, né, do início ao fim, eu coloquei os fragmentos dela. Então, a palavra do Cristo é clara e insofismável, né? Amontoa tesouros no céu, disse-nos Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Mas é lógico, né? A gente precisa, os valores, a moeda que transita no mundo dos espíritos, né? É a moeda dos valores íntimos, né? A moeda das virtudes, né? A compaixão, como a gente viu, né? O discernimento, o desenvolvimento do intelecto, né? A sabedoria, porque inteligência e sabedoria são coisas diferentes. A gente pode ser muito inteligente, mas não ter tanta sabedoria, né? Porque sabedoria vem com o tempo, vem com o amadurecimento do espírito, né? Então, assim, são os valores íntimos, é aquilo que a gente não vê, que não é palpável, né? Que o ladrão não rouba, né? Que a traça não corrói, que o tempo, né, não depaupera. São valores perenes, né? São os valores íntimos
essa é a moeda que transita no mundo dos espíritos, né? Não é efêmera, né? Ela é perene, ela é eterna, assim como nós, né? O espírito. São virtudes, né? São atributos do espírito. Por isso que é importante a gente parar e pensar sobre isso, né? Sobre a riqueza que a gente vai levar para o outro lado. É importante a gente trabalhar, ter o conforto, ter o melhor para a nossa família e para nós mesmos. Isso é muito importante. Mas mais importante ainda é desenvolver esses valores íntimos, porque é isso que segue conosco, né? Para todo sempre. É isso que vibra no nosso, através do nosso perispírito quando a gente encontra um com o outro. É isso que a gente sente, né? São os valores morais, os valores íntimos de cada um de nós. Então, amealhando, né, bondade, cultura, compreensão e simpatia, né, é isso que vai fazendo de nós espíritos robustos e vai nos iluminando, né, como ser eterno, né? Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Sintonia, né? A gente precisa estar sintonizado com o Altíssimo. Se a gente não desenvolve esses tesouros, né, a gente vai ficar no terra-terra, a gente vai ficar sintonizado com planos mais baixos. E a nossa ideia não é essa, a ideia é evoluir. Então a gente precisa sintonizar com o Altíssimo, com os espíritos superiores, né? E para ter sintonia com eles, a gente tem que ter, né, melhores valores íntimos, né, mais evoluídos. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. E claro que a gente quer o melhor para a gente, porque a gente quer estar sempre perto daqueles que a gente gosta. E às vezes aqueles que a gente gosta avançaram um pouquinho mais e a gente não vai poder estar com ele porque não está com sintonia. Ou, ao contrário, às vezes a gente avançou um pouquinho mais e os nossos entes queridos não avançaram tanto e a gente vai ficar, puxa vida, queria tanto estar, né, no mesmo grupo, queria tanto que fulano, Beltrano, Ciclano estivesse no mesmo grupo que eu estou, mas não dá porque nós estamos em sintonias diferentes, né? Eles valorizaram demais os bens materiais e estão lá apegados, porque o seu coração está lá, né? Então, aí, todo o problema de sintonia, a gente precisa trabalhar, né? E orar pelos nossos para que eles também desenvolvam, né, esse mesmo pensamento de desenvolver as qualidades nobres, né? Riqueza para o céu. Não nos aflijamos, não nos perturbemos com a prosperidade alheia, pois isso nada mais é do que um sentimento de inveja, egoísmo, característica dos homens impiedosos. A doutrina cristã exorta-nos a ter pena deles, pois podem estar obtendo esses recursos sem o condão da moral. Acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna, repetir aqui, né? Bondade e cultura, compreensão, simpatia e educação pessoal. Aqui, né, no texto, ele está falando, Emmanuel fala de uma maneira assim bem generalizada, né? Sentimento de inveja, né? E fala para a gente ter pena, né, daquelas pessoas que ainda estão assim. Vamos entender da seguinte forma, né? Para a gente não se desequilibrar, tentando cobiçar aquilo que a gente não tem, né? Que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Deixa estar, façamos o nosso, trabalhemos por nós mesmos, né? E não nos preocupemos que o outro tem um carro melhor, que o outro melhorou a casa, conseguiu fazer uma reforma e eu estou aqui sem dinheiro, não consigo fazer na minha. Calma, cada coisa ao seu tempo, né? A gente não sabe a dificuldade do outro, às vezes, aparentemente, o outro está tão bem, mas só ele sabe as dores que ele tem. Da mesma forma, nós aqui. Então, façamos o nosso e não nos preocupemos, né, em ficar nos comparando, né, se estamos mais ou bem financeiramente, ou questão de status, ou questão social com relação ao outro. Não vamos perder tempo com isso, porque isso não faz bem. A gente vê, né, a juventude, a gente lê por aí, né, a questão de que a juventude, né, muitas pessoas andam muito deprimidas porque ficam olhando as redes sociais, e nas redes sociais é tudo muito bom, tudo muito bonito, tudo muito chique, né? Todo mundo está sempre bem, ninguém tem problema financeiro.
Então, isso acaba causando, às vezes, depressão e ansiedade em uns e em outros, né? Então, assim, esse é o pensamento de Emmanuel, né? Não vamos nos apegar a isso, vamos nos apegar a desenvolver valores íntimos, né? Porque tudo isso fica, né? Condição social, possibilidade de viajar, sair, fazer isso, fazer aquilo outro, isso tudo fica. A gente pode curtir tudo isso, mas nunca perder de vista que o mais importante é esse desenvolvimento, né, dos valores íntimos, da educação pessoal, da sabedoria, para termos melhor discernimento, porque tudo isso vai passar. E isso tudo acaba sendo desejos e coisas, né, situações vazias, porque isso tudo passa. O que fica mesmo é a nossa realidade de espírito imortal. E é isso que a gente precisa colocar o foco, né? Os tesouros no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Era aquilo que eu estava falando lá no início, né? A gente precisa saber aonde a gente está colocando o nosso pensamento e os nossos valores. A gente precisa não perder de vista que nós somos espírito imortal e é nisso que a gente precisa trabalhar, né? Nos nossos valores, nas nossas virtudes, né? E aí eu lembrei do sacrifício mais agradável a Deus, né? Porque senão a gente não fica com sintonia. E qual é o sacrifício, né, mais agradável a Deus? Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la, né? São Mateus também, capítulo 5, versículos 23 e 24. Por que eu juntei também aqui o sacrifício mais agradável a Deus? Porque a gente não pode perder de vista também a questão da humildade, né? De deixar de lado o orgulho, que o orgulho é um dos sentimentos aviltantes que não condiz com o ensinamento de Jesus, muito pelo contrário, né? E que vai nos deixar fora de sintonia quando a gente chegar do outro lado da vida, né? Porque é um obstáculo que não vai nos adiantar, não vai nos ajudar com riqueza nenhuma no reino dos céus. Porque se a gente não fizer o sacrifício mais agradável a Deus, que é estar bem com o nosso semelhante, pelo menos, né, cultivar a humildade. Não deu para perdoar, para se reconciliar 100%, faça pelo menos a sua parte, né? Não deixe de fazer a parte que nos cabe, né? E diante reconciliar com o nosso irmão. Se não deu, se você pelo menos tenta. Se não deu, pelo menos você tentou fazer a sua parte, né? Porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus e nos coloca em sintonia com o Altíssimo. Deixa eu ver. E segue, né? A sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus, né, seguindo o pensamento de Mateus, né, a palavra de Mateus, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. O cristão não oferece dons materiais, porque espiritualizou o sacrifício. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Então, o cristão, e a gente se encaixa aqui, né? Nós somos cristãos, o espírita é cristão, não oferece dons materiais, né? Porque ele sabe que no reino dos céus não é a matéria que entra. A gente precisa espiritualizar, né, o sacrifício, não é comprando com bens materiais, né? A gente precisa colocar o espírito acima da matéria. A gente vê isso o tempo todo no Evangelho, mas a gente acaba se esquecendo, né? Porque são vários detalhes. Então a gente precisa se lembrar disso para poder entrar no reino dos céus melhorzinho do que como a gente saiu da espiritualidade e reencarnou aqui, né? A gente precisa voltar um pouquinho melhor. Então, a gente precisa colocar o espírito acima da matéria. Vamos lá, estamos acabando. Aqui eu quis trazer a parábola do rico e Lázaro. Acho que não vai dar tempo, não. Mas todo mundo conhece, né, a parábola do rico e Lázaro. Ela está no Evangelho, no
No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Em resumo, a parábola do mal rico é o seguinte, né? Lá tinha o rico, né? E o rico, na sua opulência, na sua abundância, no seu palácio, nas suas festividades, né? Nos seus momentos de alegria, reservava para Lázaro, que era o pobre, só as migalhas, só o que sobrava. Mas a sobra da sobra. Né? E ele se achava, na sua opulência, na sua riqueza, ele se achava muito bem, ele achava que estava muito certo, afinal de contas, né, ser rei era como ser uma parte de Deus, um representante de Deus na Terra. Então, um belo dia, né, ambos morrem, né, ambos desencarnam. Aí, o rico está numa situação complicada, né, digamos assim, na alegoria ele está no inferno, está mal, né, desencarnou mal, e ele percebe que Lázaro, que era o pobre, aquele que recebia suas migalhas, está muito bem no seio de Abraão. Aí eu tirei esse trechinho aqui, né? Então o rico fala para Abraão assim: ué, mas o que Lázaro está fazendo aí, né? Esse pobre que vivia de migalhas e tal, está tão bem, eu estou aqui em dificuldades. Fala, Abraão, para Lázaro vir aqui e trazer um copo d'água para amenizar aqui a minha dor, meu sofrimento, a minha secura. E Abraão diz que não dá, né? Fala para ele que não dá, que eles estão num abismo, né, de distância. E o rico continua questionando, né? Afinal de contas, ele era rico, ele era o representante de Deus na Terra, ele merecia estar bem melhor do que Lázaro, que não era nada, né? Era um indigente, bem dizer. Né? E aí Abraão fala para ele, mas acontece que você tinha riqueza, você tinha opulência, você podia fazer o bem, poderia estar melhor se você fizesse bem a todos, né? E Lázaro era um pobre coitado, sofreu, então agora é a hora dele estar bem aqui comigo, né? Aqui no meu seio e vivendo bem, porque afinal de contas ele já sofreu demais enquanto estava encarnado. E aí, né, na conversa continua e fala assim, né? E Abraão responde para o rico, né, que está pedindo que Lázaro vá lá amenizar a dor e o sofrimento dele. Aí fala assim: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós, Abraão e Lázaro, né, no céu, né, e vós, ele que está lá sofrendo, né? De sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também não dá para passar daí de onde você está para cá. Eu tirei esse trechinho pelo seguinte: esse abismo que ele fala é justamente a sintonia. Eles estão em sintonia diferente. Por quê? Porque o rico, né, que teve a riqueza, podia fazer o bem, né, podia pensar nos necessitados, não se preocupou. Só se preocupou em se vangloriar, em curtir a vida, vamos dizer assim, né? E Lázaro passando necessidade. Ele passou a necessidade dele, né? Com toda a resignação, passou seus sofrimentos, suas humilhações, né, com toda a resignação, e na hora de desencarnar, mostrou-se a realidade, né, quem estava em que patamar. Né, e não dava para um ajudar o outro justamente por causa dessa falta de sintonia. Ele coloca aqui, né, existe para sempre um grande abismo, um abismo de sintonia. Né? Essa moeda, né, a riqueza que se deve levar, né, para o outro lado, as suas virtudes. E o rico não soube, não teve sabedoria, né, para passar por isso. No entanto, se a riqueza, né, somente males houvesse de produzir, que aqui não é uma crítica, né, é uma alegoria para a gente refletir. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Né? Compete ao homem fazê-la produzir o bem, sabedoria, desenvolver inteligência para melhor aproveitar, né, a riqueza da terra e chegar melhor do outro lado. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Né? A atividade que esses mesmos trabalhos impõem, ele amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, né, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, que é o que vale, né, para sempre. Valores estes que, de fato, são as riquezas que acumulamos e nos facilitam o trânsito no reino dos céus. Mas, apesar disso, né, Jesus não recomenda que a gente tenha indiferença, né, que a gente seja irresponsável.
Ao contrário, né, pede que a gente mantenha a vigilância, né, que combata o pessimismo na hora de dificuldades, né, e que a gente vai encontrar, né, dificuldades mesmo, né, vai encontrar pântanos, espinhos, né, ervas daninhas, diante de cada dificuldade, mas a gente precisa renovar nossas atitudes mentais para o bem, também cultivar bons pensamentos, né, para se manter no equilíbrio e não nos afligir, né, não nos deixar perturbar, não nos abalar a saúde mental, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar desse mundo, né? Essa é a verdadeira riqueza, né? Aquilo que a gente pode levar do mundo, né? Tudo que é de uso da alma, a inteligência, né? Os conhecimentos, as qualidades morais. Isso também está no Evangelho, né? No capítulo 16, também fala de Deus e de Mamon, né? E essa daqui é uma frase dita pelo Espírito Pascal, né? Então, por isso que Jesus proferiu essas palavras, né? Meu reino não é deste mundo, né? O reino de Jesus é de um mundo onde reinam os valores mais importantes, os valores perenes, né? Onde não tem espaço para o orgulho, né? Muito pelo contrário, a gente precisa ser humilde, né? E não tem apego àquilo que é efêmero, aquilo que de uma hora para outra pode mudar e o próprio tempo pode levar, né? A riqueza para o céu é o aperfeiçoamento moral que será levado em conta na eternidade, né? Então, o nosso aperfeiçoamento moral é que é a grande riqueza, que a gente é moeda de troca, né, para o céu, é aquilo que vai nos fazer ficar sintonizado com a espiritualidade amiga, né, com a espiritualidade mais evoluída, né? É o nosso aperfeiçoamento moral, nossos esforços, né, nossas virtudes que a gente precisa começar a trabalhar, né, a exercitar para essas virtudes ficarem, né, conosco e não serem só momentâneas, mas serem perenes. Então, é esse o nosso estudo de hoje, né, da noite de hoje. Eu agradeço a vocês a paciência, né, de escutar essa minha voz fanhosa, estou bem resfriada, né, e até a próxima oportunidade. Então, nós agradecemos a Rosa, é importante estudarmos. Como a Rosa falou, a gente ainda não sabe bem por quê, porque a gente ainda não se percebeu, né? Nós somos espíritos, não somos esse corpo aqui, a gente está só de passagem, estamos só com esse corpinho aqui, mas isso é só uma passagem, é uma vestimenta, né? Então, precisamos trabalhar também isso em nós, que somos espíritos e que todos nós iremos para o mesmo momento de dificuldade se não trabalharmos em nós essas virtudes. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores, trabalhadores do bem, ao nosso anjo guardião, que está sempre conosco, nos intuindo, nos dando as oportunidades de trabalho, que possamos, Senhor, bem aproveitar esses instantes e colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Sabemos, Senhor, que é difícil, pois estamos aqui neste planeta, que é um planeta, uma escola de almas, estamos aprendendo em todos os momentos, mas precisamos, Senhor, colocar em prática todos esses ensinamentos, amarmos o nosso próximo, sermos pacientes, tolerantes, benevolentes. Temos, Senhor, dificuldades com nossos irmãos de caminhada. Paremos, façamos uma prece, nos envolvemos, Senhor, para que juntos possamos caminhar com mais tranquilidade, com objetivo, Senhor, sem nos perdermos nas estradas e deixarmos nos envolver por momentos de aflições, de intranquilidade, que possamos centrar os nossos pensamentos, a nossa vontade de querermos estar bem. Agradecemos por tudo, Senhor, por esta doutrina de amor, por esta doutrina que nos traz a verdade, o entendimento. Que possamos todos nós, ao sairmos daqui, levarmos até os nossos irmãos de caminhada todos esses ensinamentos, através da palavra, do acolhimento, do carinho, dos exemplos,
que possamos fazer o Teu Evangelho, Senhor, o nosso dia a dia. Assim, querido Jesus, agradecemos por tudo. Agradecemos aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, o nosso Pai Criador. Que possamos ter oportunidade, Senhor, para colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Que a Tua paz e o Teu amor seja para com todos os nossos irmãos de caminhada. Por todos aqueles que ainda não Te compreendem, que ainda se degradeiam por motivos fúteis, que ainda estão muito aquém de tudo aquilo que Tu nos ensinaste há milênios, que é o amor. Que este amor se estenda, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade. Que a Tua paz e a Tua luz seja para com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos a todos pela presença. Só lembrando, o passe não é obrigatório, mas que possam estar aqui no salão, aquele que não for para o passe, em silêncio, em reflexões. Tem até páginas ali na nossa mesinha, quem quiser também recolher alguma página para levar para algum amigo, né, para fazer a sua leitura em casa, fiquem à vontade. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.